Bom, vamos agora à nossa correção sobre o texto Onde Começa a Derrota, na página 67, atividade complementar. Então, você abre o seu caderno e abre o seu livrinho para acompanhar as questões, ok? O número 1, preencha um quadro com informações sobre o texto. Título do texto, nós vimos aqui qual é o título do texto, Onde Começa a Derrota, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, o título do texto, Onde Começa a Derrota, ok? Segundo pergunta, nome do livro do qual foi retirado o texto. Qual foi o nome do livro? O Cidadão de Papel, A Infância e a Adolescência, Direitos Humanos, no Brasil, São Paulo, Ática, não é? Muito bem. Terceira questão, da mesma questão número 1, o nome do autor, que geralmente vai estar aqui no final, né? Gilberto de Mestre. Ou você pode colocar como está aí, de Mestre Gilberto. Certo? Bom, respondido o primeiro, vamos para o segundo. Responda aos itens quanto aos parágrafos do trecho do texto lido. Certo? Letra A. Quantos parágrafos tem no texto? Alguém lembra o que é parágrafo? Hã? Pois é, nós vimos isso na aula de pontuação semana passada, não foi assim? Então, parágrafo são aqueles espaços em branco que vem, não é? Depois da margem, né? No caso do seu caderno tem uma linha, não é? Tipo uma linha assim, né? E aí seria a margem do seu caderno. E aqui no livro podemos perceber também esse afastamentozinho da escrita. Vamos contar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Então, o nosso texto aí, ele tem 5 parágrafos, ok? Muito bem. Letra B. Em que parágrafo aparece a afirmação de que o corpo humano não é diferente de uma máquina? Se temos 5 parágrafos, né? Onde é que ele compara o corpo humano a uma máquina? Aqui, ó, no segundo, não é difícil responder, você não vai jogar nada, ficará cansado e talvez ter tonturas. Seu corpo não é diferente de uma máquina. Então, seria aí no segundo parágrafo, ok? Muito bem, vamos ao terceiro. Explique as afirmações a seguir. Seu corpo não é diferente de uma máquina. Um carro com pouco combustível não irá longe. Então, essa daqui, gente, é pessoal, né? Você vai explicar com suas palavras. Mas vou te dar um exemplo. Veja só. Se uma máquina precisa de combustível para alimentar o motor, né? O corpo humano precisa do alimento para produzir energia para suas atividades, né? Uma criança, quando ela não come bem, ela também não vai ter energia para estudar, para brincar, para muitas outras coisas. Então, é preciso se alimentar bem para ter energia. Assim como o carro precisa do combustível, o ser humano precisa do alimento, certo? 4. Procure no dicionário o significado da palavra destacada. O resultado é previsível. A semente desnutrida não vai se desenvolver. O que é previsível? Aquilo que se pode prever, que se pode calcular, que se pode ver de cara, né? Assim, antecipadamente, no que é que vai dar. Então, é previsível. 5. Qual foi a comparação que o autor fez entre 2 grãos de feijão para explicar o efeito da desnutrição? Veja só. Essa comparação entre os grãos, gente, ela ficou bem clara, porque, veja só, se você pegar um grão deles, como ele colocou, colocar água, colocar no ambiente de luz, no ambiente favorável, é claro que aquela semente vai se desenvolver bem, tendo água, tendo luz. E o outro, que jogasse num local escuro, né, sem água, seco, é claro que ele não vai desenvolver. Da mesma forma também é o ser humano, gente. O ser humano, ele precisa, para ele se desenvolver bem, ele precisa estar num ambiente agradável, né? Seja a nossa casa, seja a escola, seja o espaço, a sociedade onde nós vivemos, né? Então tem que ser um lugar propício ao seu desenvolvimento humano, para que você possa crescer bem, se desenvolver fisicamente e psicologicamente, né? Você tem que estar num ambiente saudável.
Sexto, releia o título do texto. Onde começa a derrota? O título de um texto é sempre sugestivo. Segundo trecho lido, onde começa a derrota? Então, o título do texto, ele faz uma localização. Onde é que começa? E onde é que está presente, não é, essa resposta no texto? Onde é que começa a derrota? Onde é que você encontra no texto essa resposta? Onde começa a derrota? Né? De uma criança que tinha um jogo e não se alimentou. Onde foi que começou a derrota? Foi no campo, porque ele não conseguiu jogar? Ou antes dele chegar no campo, pela questão da alimentação? Então, a derrota começou na ausência da alimentação. Começou quando ele não se alimentou. Então, a derrota começa aí. Não foi no campo. Ele não perdeu só o futebol, ele perdeu de se alimentar, ele perdeu, né, de ter energia, de ter uma boa saúde. Então, a derrota começou na ausência da alimentação saudável, sem o combustível que ele precisava para ter energia, não é verdade? No sétimo, destaque as formas verbais e indique em que tempo estão. Bom, letra A, ficará cansado. Qual é o verbo aqui? Ficará. Ficará está no presente, passado ou futuro? Está no futuro. Ficará. Ele não fica, nem ficou, nem está ficando. Ele ficará. Então, é futuro. B, é por isso que os atletas que fazem esforço físico precisam se alimentar bem. Então, eu tenho duas formas verbais aqui, ó. Fazem e precisam. Então, essas formas verbais, elas estão no passado, no presente ou no futuro. No futuro, né, eles farão. No passado, eles fizeram. No presente, eles fazem. Eles precisam ter no presente, ok? Muito bem. Oitavo, reescreva esta frase no tempo passado. Vamos lá. Um carro com pouco combustível não irá longe. Ele quer o quê? No passado. Então fica assim: um carro com pouco combustível não foi longe, certo? Não irá, não foi, certo? E no nono, reescreva esta frase no tempo presente. Um carro com pouco combustível não irá longe. Então, no presente, um carro com pouco combustível não vai longe. Aqui é não foi e aqui é não vai longe, certo? Décimo, na frase como você se sairá no jogo, o verbo indica uma ação que já aconteceu ou que vai acontecer. Como você se sairá? Você saiu? Você sai? Ou você sairá? Sairá, né? Então, vai acontecer, ok? Futuro. E no último, para recordar, o tempo verbal, né? Os verbos aparecem no texto e no dicionário de maneira diferente. Então, como já aconteceu várias vezes na sala. Tem o verbo conjugado. Por exemplo, a palavra trabalhou. Você não vai encontrar no texto trabalhou. Mas no dicionário você não vai encontrar trabalhou. Você vai encontrar trabalhar. Então, é diferente como aparece no texto e no dicionário. Então, diferente, ok? No dicionário, os verbos aparecem em que modo? No infinitivo, terminado em ar, er ou ir, certo? Em alguns casos, o or, como o verbo por, ok? E nos textos orais escritos, os tempos verbais são 3. Passado ou pretérito também, tá, gente? Presente e futuro. E o texto informativo, ele traz o quê? Ele tem a função de expor o quê? Informações sobre um tema. Lembrando, gente, que um texto informativo não é a opinião de alguém, são informações sobre um tema, não é a opinião, eu acho. São informações concretas, tá? E os textos informativos geralmente apresentam o quê?
exemplos sobre o tema que abordam. Então, além de dar informações sobre o tema, eles dão exemplos, né, sobre aquele tema abordado. E aí nós encerramos o capítulo 3, ok? Uma pausazinha para o lanche e para um descanso.